Olá, alunos! Tudo bem? Aqui é o professor Jonatas. Vamos à unidade 4 do seu livro didático, aula destinada ao primeiro ano do ensino médio, a formação do território brasileiro. Vamos se utilizar de referências do professor Melenhadas e do professor Ivan Lazari Mendes, todos eles graduados e pós-graduados na área da geografia. Vamos lá, a economia do século XVI. Pessoal, no início da colonização, com a implantação de muitas atividades que tiveram, a coroa portuguesa não deu muita atenção no começo não. Ali em 1500 até 1530, a coroa portuguesa não se importou muito com as terras brasileiras, até porque o comércio com o Oriente era um pouquinho mais atrativo para ela. Mas aqui no território brasileiro, quem veio para cá, os mercadores que foram arrendar as terras para eles começaram a explorar e não acharam ali por volta do litoral brasileiro não acharam ouro, não acharam prata, os metais preciosos que tanto era importante naquela época. Então, pessoal, eles se decepcionaram um pouco e começaram a extrair o pau-brasil, que também não foi uma atividade muito legal. Ela servia para fazer tecidos, enfim, enviava para Portugal, mas é uma atividade que não gerou tantos lucros. Nesse sentido, nós vamos partir para o contexto da cana-de-açúcar. O comércio com o Oriente começa a enfraquecer, 1530, e os governantes portugueses eles decidem aproveitar essas terras brasileiras para cultivar a cana-de-açúcar. Ela tinha um grande valor lá no mercado europeu naquela época. Então, essa cana-de-açúcar, a primeira providência que consistiu em iniciar o plantio foi ampliar a produção para mandar para Portugal, certo? E Portugal, de 1530 em diante, veio e fez a divisão das terras em 15 capitanias hereditárias, como nós falamos na aula passada. E essas capitanias hereditárias, o limite delas era o Tratado de Tordesilhas, certo? O açúcar ele promoveu um progresso, mas foram poucas capitanias hereditárias. Eu posso dizer que Pernambuco e São Vicente as que tiveram mais sucesso. Pernambuco, principalmente por causa do solo de Massapé. Vocês podem ver aí na página 27 do livro de vocês, o solo de Massapé, as características dele. Mas coloquei algumas fotos aí e tal. Aqui o solo de Massapé. Eu vi uma citação, achei legal para colocar para vocês aqui, de dois professores. O professor Mendes, ele colocava assim, que em uma larga faixa de Pernambuco, estendendo-se de norte a sul, predomina um solo úmido, a característica do solo, argiloso, escuro e extremamente fértil, conhecido como Massapé. Esse solo foi fundamental para o sucesso do ciclo da cana-de-açúcar e ainda hoje inúmeras usinas do estado aproveitam a fertilidade desse solo para cultivar os seus canaviais. Massapé é um tipo de solo de cor bem escura, quase preta, encontrado na região litorânea do Nordeste brasileiro. O Massapé é um solo muito fértil e, portanto, excelente para a prática da agricultura. No processo colonial foi muito explorado na agricultura da cana-de-açúcar. Então, as capitanias que tiveram um pouco sucesso com a cana-de-açúcar foi São Vicente, Martim Afonso e principalmente Pernambuco por causa desse solo aí. Também para que essa atividade pudesse ter sucesso nessas duas capitanias hereditárias, algumas outras que também aderiram à ideia, nem todas aderiram à ideia da cana-de-açúcar, alguns capitães donatários não quiseram nem saber da atividade, mas nós podemos dizer que o tráfico negreiro deu um upgrade, ou seja, subiu, fez com que a atividade ficasse um pouco em alta para salvar um pouco, certo, pessoal? Então, nós já vamos partir aí para a atividade da pecuária, mas em 1680 era o fim do período do ciclo da cana-de-açúcar no Brasil, mas até lá, de 1500 até 1638, 1680, tinha tempo e ela tinha que se desenvolver e os resultados não foram os melhores. Os resultados da cana-de-açúcar para as capitanias hereditárias eram medíocres.
Não eram bons resultados, nem para mais, nem para menos, medíocres, certo? Então, partiram para a pecuária, a criação de gado. A pecuária, meus caros, ela se deu mais aí no Nordeste. Olha o mapinha aí, ó. Coloquei para vocês esse mapa, que é o mesmo mapa aí da página 27 de vocês. Olha lá, ó. Nós temos a pecuária no século XVI, né, a partir de 1501 em diante. Olha lá, pontos onde a cana-de-açúcar era plantada, bem no litoral. E nós tivemos a pecuária aqui, ó, um pontinho onde ela iniciou, no século XVI. Já no século XVII, pessoal, ela se deu aí com uma atividade que interiorizou o país. Eu enrosquei um pouquinho na palavra aqui, mas a ideia é ela ir para o interior, tá? Então, ó, olha só essa área verde aqui, ó. Tá vendo? Ela vai seguindo o rio, né? O Rio São Francisco é o principal rio que a pecuária foi seguindo, né? Até porque tinha que dar água para o gado, enfim. Então, eles partiram para essa região aqui, ó, de atacando, tal, aqui nos Pampas Gaúcho também, e enfim, essa era a ideia da pecuária. Nós não podemos dizer que no Nordeste não tinha outros produtos. Na Bahia nós tínhamos o fumo, né, que contribuiu para adensar a população, fazer com que crescesse, mas a pecuária contribuiu mais para esse adensamento populacional. Também tinha ali o algodão para as manufaturas, principalmente na região do Nordeste. Sempre o Brasil começou pelo Nordeste, pessoal. Em 1614, a primeira feira da pecuária foi lá na Bahia, né? O pessoal tomou gosto pela pecuária no Brasil e ela, junto com a cana-de-açúcar, passou a dar sentido aos ramos de negócios brasileiros, né? Minas Gerais, se você olhar para Minas Gerais aqui, eu não tenho um mapinha aqui para mostrar para vocês, mas Minas Gerais, de acordo com eles foram descobrindo os metais preciosos na área de Minas Gerais, até Cuiabá, mais ou menos. Aqui, não sei se eu coloquei um mapinha para vocês, mas está vendo aqui essa área mais amarelinha aqui desse mapa, ó, desse mapa mais temático, Cuiabá, aqui na região de Minas Gerais, enfim. O que eu posso dizer para vocês? Que os trabalhadores que estavam aí garimpando, que estavam aí lutando para buscar os metais preciosos lá no século XVIII e um pouquinho antes também, a pecuária servia para fornecer alimentos para eles, certo? Então ela veio interiorizando o país, ela veio adentrando pelo país e ela foi seguindo, ó. Depois ela cresceu mais ainda, tá vendo? Essa região marrom aqui, ó, em relação ao século XVII, ó, olha lá, ela estava aqui só nessa região do Nordeste. Depois do século XVIII, ela já foi expandindo mais pelo país, certo? E agora eu vou falar da Amazônia. Aí na página 29 nós temos a Amazônia. E o que nós temos que chamar a atenção da Amazônia é para as drogas do sertão. As drogas do sertão, pessoal, nós podemos falar aí em cacau, castanha, canela, urucum, cravo, guaraná, enfim, tem um monte. E foi exatamente essas drogas do sertão que veio fazer a exploração. O que nós temos que prestar atenção? Vocês estão vendo essa linha pontilhada aqui, ó? É o Tratado de Tordesilhas. Essa linha pontilhada aí, ó. O Tratado de Tordesilhas. Foi essas drogas do sertão que motivaram, né, os portugueses a avançar, né? Eles começaram a fazer pontos de patrulhas, né? Diz assim que essa região foi incorporada à colonização portuguesa porque eles passaram a abrigar vários fortes, bases militares para proteger essa região de invasões estrangeiras. Então, pessoal, começou aí, né, a forma do bandeirismo, né? As drogas do sertão, elas contribuíram muito para o bandeirismo, para chegar mais perto dessa região aí, para atacar essa região e buscar e tirar essas especiarias e mandar para Portugal, para também fazer com que as capitanias hereditárias tomem sentido nessa época. Então, para não ter muitas delongas, tal, eu vou ficar nesses 3 produtos aí. Depois, mais para frente, na próxima aula, a gente entra no assunto do café, da borracha, enfim.
o que nós não podemos esquecer, que o pau-brasil inicia-se, depois cana-de-açúcar, depois a pecuária e as drogas do sertão, né, ali no início da colonização brasileira. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, eu vou deixar alguns exercícios. Qualquer dúvida, vocês postem aí nos comentários. Tchau!